Nesse trabalho, iremos apresentar um pouquinho do movimento minimalista. Contexto histórico do minimalismo. O minimalismo surgiu nas décadas de 50 a 60 e ele surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele prezava que o observador estivesse no ali e agora, no tempo real, e seguia formas simples e objetivas. Ele surgiu em contraposição contra o expressionismo abstrato, mas ele tinha uma forte influência de cubismo e de estilo, que seguiam formas primárias e cores primárias, formas geométricas simples e também as linhas retilíneas. E a frase menos é mais, que é usada até hoje para explicar um pouco mais sobre o minimalismo, ela se originou em 1947, que foi dita pelo arquiteto Ludwig Mies. Antes de falar das características do minimalismo, eu gostaria de ler uma frase do arquiteto Diogo Revol. Espaços mais vazios não necessariamente significam lares menos calorosos. A ideia é justamente o oposto. Pensar em lares mais afetivos, que priorizem o convívio e menos engessados a antigos hábitos. Uma das principais características do minimalismo é a iluminação natural, então grandes vãos e cortinas transparentes ajudam nessa iluminação natural no ambiente. Outra característica são as cores. As cores geralmente são cores claras, cores primárias ou então cores neutras. Outra característica bem marcante do minimalismo são as estruturas limpas, estruturas simples, sem muito revestimento diferente, ou então usado bastante madeira ou aço, que sem muito detalhe, algo mais simples e limpo. A decoração do minimalismo é baseada na famosa frase menos é mais, onde não existe muitos itens de decoração. O que tiver de decoração vai ter uma utilidade ou então vai ter um significado muito importante. A organização também é uma forma de limpeza visual do minimalismo, onde vai ser o mais clean possível o ambiente, tornando então ele mais organizado. Análise de obras minimalistas. Primeira obra analisada foi o quadrado preto de Kazim Malevich, pintado em 1915. É um ícone do minimalismo na arte. A obra exibe um quadrado preto sobre um fundo branco, onde essa representação se destaca como um pilar essencial do movimento artístico em questão. A segunda obra foi de Band Judy, em 1969, como expoente da escultura minimalista. Desenvolveu obra que destacava linhas claras e ausência de enfeites. Essas obras foram feitas de materiais como alumínio ou aço, incorporam os princípios minimalistas. A terceira obra analisada foi de Agnes Martin, de 1963. É uma obra de representação do minimalismo e do expressionismo abstrato. As pinturas de Martin são serenas e convidativas. Um exemplo é sua obra caracterizada por cores suaves e pálidas, passando uma sensação de tranquilidade e reflexão. Problema: o projeto consiste em uma cafeteria localizada perto do centro da cidade de Novo Hamburgo. Ao seu redor há comércios de roupas e acessórios, também há loja de móveis e decorações, e em sua frente uma praça pública. O terreno onde está localizada é plano e não há construções prévias. A cafeteria fica bem localizada por ser uma área comercial, onde não há outros restaurantes e bares em seus arredores. Foi então que foi solicitado que nós realizássemos um projeto a partir de um plano de necessidades. O nosso plano de necessidades era criar um ambiente interno que tivesse capacidade de confeccionar lanches e cafés em uma escala pequena. Teria então um balcão onde servisse o caixa e a máquinas de café. No salão, então, ficariam cadeiras e mesas para que os clientes utilizassem, incluindo o banheiro. A edificação, ela também conta com janelas grandes para uma melhor iluminação natural e os brisos para controle de temperatura. Na parte externa contém um padrão de esferas na parede. Sua estrutura é retangular e contém cores claras, com os brisos de madeira, seguindo a estética do minimalismo. Então foi pensando em todo o nosso projeto que nós decidimos fazer um mood board onde deixariam claras todas as referências que a gente utilizou para a criação do projeto.
Então foi pensando em como uma textura geométrica, nós utilizamos as esferas, que ficariam numa parede, uma parede texturizada com esses geométricos. A textura de madeira, cores claras. Utilizamos também algumas fotos como referência de algumas edificações, algumas residências, enfim, que fossem bem retangulares. Nós juntamos todas essas fotos como uma forma de facilitar a explicação de como que ficaria o nosso projeto. Nós também realizamos croquis como forma de exemplificar a nossa ideia, então foram feitos croquis das fachadas, planta baixa e a axonométrica. Nosso primeiro croquis representado é aonde indica a entrada da nossa cafeteira, que é na fachada norte. Depois, então, tem a fachada sul, que seria atrás da nossa cafeteira, a fachada oeste e a fachada leste. Depois, então, nós colocamos o que seria a nossa planta baixa, onde indicaria os sanitários, o hall de entrada, o bar, e ao lado, então, a axonométrica, que indica a direção e a vista em axonométrica da nossa cafeteira. Bom, e aqui a gente tem o zoneamento com o salão, atendimento, balcão, cozinha e os banheiros, que a gente fez mais ou menos o que seria ocupado com cada um deles. E depois a gente tem as perspectivas, que a gente fez com base em tudo aquilo, de cores neutras, estrutura limpa, padrões geométricos, com decoração simples. Então a gente buscou trazer tudo isso para o projetinho, para a parte do 3D. E aqui a gente tem as elevações que seguem mais ou menos o que era a ideia dos croquis. O minimalismo é um movimento extremamente importante, não somente no âmbito estético, mas sim num modo geral. Na arquitetura, ele também tem um papel fundamental, mas também pode tornar os projetos em uma padronização absoluta, junto com a descaracterização do movimento minimalista em si. Apesar de não ser o meu estilo favorito de arquitetura, o minimalismo, eu pude aprender bastante nessa pesquisa. Deu para observar bastante que o minimalismo prioriza essa vida mais simples e focada em reais interesses. Mas eu gostei bastante de fazer essa pesquisa. O minimalismo ele ganhou muitas forças nas últimas décadas e ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente nas construções mais modernas. Então, quando a gente pesquisou, a gente conseguiu aprender as principais características do minimalismo, suas formas e até mesmo o início dele, que eu acho importante para se um dia eu for usar em algum projeto o movimento minimalista, eu vou conseguir ter mais acuracidade. O minimalismo ele é bem significativo na arquitetura, ele incentiva a simplicidade, a funcionalidade, a eliminação do excesso, faz a gente arquiteto focar em forma simples, espaços desimpedidos, materiais essenciais, promovendo uma estética mais limpa. Isso pode influenciar bastante os padrões de design, tanto por afetar interiores, exteriores e a relação entre eles. Sim, eu usaria o minimalismo para ser uma abordagem interessante na arquitetura. A simplicidade e a atenção aos detalhes são elementos chaves aplicados em diversos projetos arquitetônicos.